Vou dar uma boa noite. Primeiro, falar que a gente está muito feliz de estar retornando hoje com todos vocês. Estávamos com muitas saudades e a gente está muito feliz de fazer essa reabertura com essa palestra maravilhosa dos 70 anos da Kinderland. Estamos assim muito honrados de ter vocês hoje conosco. E aí eu vou passar agora para o Moisés. Ok, vamos lá. Nossa volta é uma volta coletiva, né? Vocês repararam que não tem foto de ninguém, só tem a foto da Kinderland. Eu imagino que será aquela catarse maravilhosa, histórias vividas, emoções sentidas, e nós convidamos todos vocês, mas o formato hoje é um pouco diferente. 3 pessoas que viveram, que vivem a Kinderland. E depois a gente abre e pede que essa emoção de cada um nos ajude a sentir essa emoção maior que é a Kinderland. Várias gerações que foram, que voltaram, são 70 anos. Então a gente começa logo, logo, logo. Muita gente aí buscou no seu baúzinho de emoção uma lembrança, uma história para contar. Quem começa? Para falar um pouco do ontem, nossa viagem pelo tempo começa com Raul Gelman, colunista. Com Raul Gelman, colunista desde 1952. Testemunho vivo de quem conhece. Muta todo mundo. Muta todo mundo. Tudo bem? Ah, não, não sei o que, ela comeu parará. Muta. Explica para o pessoal que não é do... Olha aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para falar um pouco de ontem, nossa viagem pelo tempo começa com Raul Gelman, colunista desde 1952. Testemunho vivo de quem conhece a Kinderland desde os 10 anos de idade. Raul Gelman, a palavra é sua, até 15 minutos. Depois, a gente diminui ainda o tempo para que todos possam jogar, botar para fora essa emoção. Ok, Raul? 15 minutinhos. Vamos lá. Obrigado. Muito obrigado, Moisés, pela apresentação. Quando a gente fala em Kinderland, a gente fala em alegria. Então, espero que a gente, hoje aqui, com a quantidade de ex-colonistas que estão aqui presentes, possam transmitir a vocês a alegria que a gente sente sempre que pensa em Kinderland, sempre que nos encontramos. Então, é bom, mas quando eu vou falar e contar para vocês como eu vi essa colônia de 1952, quando eu tinha 10 anos. Hoje eu tenho 81. Agora, antes disso, quando a gente começa a falar de Kinderland, tem uma coisa que a gente nunca deixa de falar e nunca deixa de lembrar. São as senhoras que fundaram Kinderland. E um pouquinho da história de Kinderland, muito rapidinho. Essas senhoras começaram por se encontrar e formar um grupo que, durante a guerra, depois da guerra, para assistência aos órfãos da guerra e, de modo geral, dos sobreviventes da guerra, elas costuravam e mandavam roupas feitas, isso para as crianças, e que a gente pode imaginar para esse grupo aqui. Eu tenho certeza que a gente não precisa dizer muita coisa do que foi a guerra, do que foi o fim da guerra, do que foi as pessoas de fora dessa guerra que conseguiram fugir, que conseguiram sair antes de chegarem até o Brasil, no nosso caso aqui. Mas essas senhoras, então, faziam esse trabalho, depois chegaram a enviar aparelhos dentários, porque muitos tinham problemas. A gente pode imaginar todos os tipos de problemas. Essas senhoras, só que elas trabalharam e, obviamente, a situação da Europa melhorou um pouco e elas, então, passaram a se voltar para o Brasil, que também tinha um montão de problemas. Era uma coletividade de pessoas que vinham para o Brasil
e que estavam ainda se estabelecendo. Quer dizer, alguns que já estavam há algum tempo e estavam bem de vida, mas a maioria estava chegando, quase todos analfabetos, porque como é que se diz? Os alfabetos de cada país eram completamente diferentes. Imagina um russo chegar aqui e ter de aprender o português, para isso você tinha de se alfabetizar, entender quais as letras, e vai por aí afora. Isso daí não é o tema da nossa conversa. Mas essas senhoras, então, com o passar do tempo, viram que a coisa na Europa já estava tomando uma forma, já tinha muita gente trabalhando nisso, e elas viram que também a comunidade no Brasil era carente de muita coisa. E elas, então, resolveram atender aquelas, por exemplo, as mulheres trabalhavam, a maioria das mulheres não tinham, né, estamos falando de 40 e pouco, não tinham empregadas domésticas, não tinham nada, mal falavam português, era boba para cá, era mama para lá, e isso daí é que era a realidade da época. Então, eles viram, né? Bom, se criou muitas escolas, não tinha nada com essas senhoras, mas, de alguma maneira, elas sentiram que precisavam ter uma colônia de férias, porque com quem ficariam os filhos delas durante a hora de trabalho? O pessoal saía e com quem deixava. Então, a colônia de férias foi criada para preencher esse buraco, preencher essa lacuna. E foi fantástico. Vocês podem imaginar o que são pessoas novas no país, né? Com pouquíssimas letras, né? Pessoas formadas dentro daquele e vindas para cá, fugindo, correndo, etc. E realmente pensar em fazer uma colônia de férias. Como é que se faz isso? Né? Como é que se compra? Onde é que se compra uma terra? O que é ali no Meyer que a gente vai fazer? Não sei como foi feito isso também, embora eu esteja com 81 anos, eu estou com menos tempo do que elas, né? Infelizmente, quase todas delas já faleceram. Então, deixaram uma herança. Essa herança foi fantástica, porque já tinha uma estrutura, a colônia toda estruturada, as bases da colônia já estavam todas lançadas, já havia gente com algumas formações, como pedagogas, psicólogas, coisas assim, de gente que elas sabiam por que, não sei, né? Não sou capaz de imaginar como é que elas chegaram a isso. Mas o fato é de que elas se cercaram de pessoas muito competentes e que deram à luz e estabeleceram o caminho daí. Então, agora eu vou chegar até a partir de onde eu vivi, que foi da fundação da colônia. A colônia foi fundada em 1952. Antes disso, houve 2 colônias antes, né, que foram feitas em Lindóia e Guararema, mas elas foram aquela coisa assim de como é que passa, mas eram hotéis que ficaram, elas levavam as crianças para esses lugares, né? Então, eu me lembro de 52, que foi a primeira colônia que foi realizada já em colônia própria, Sacra Família do Tinguá, que é município lá da região de Vassouras, Miguel Pereira, fica por Morro Azul. É essa a localização. É uma colônia, essa área era, antigamente, onde era a zona do café no estado do Rio de Janeiro. Então, era isso. Eles chegaram e encontraram lá um terreno enorme, que a colônia hoje, né, o terreno é de muitas vezes maior do que a própria colônia física hoje que tem lá. E aí eu vou contar para vocês, porque foram coisas que eu consegui lembrar. Considerem que eu tinha 10 anos naquele momento. Então, eu vou lembrar realmente de coisas que ficaram muito marcadas.
Então, primeira coisa era como chegar à colônia. Então, nós começávamos na estrada, na EFCB, quem sabe disso, Estrada de Ferro Central do Brasil. Ou seja, o nosso caminho começava na Central, então nossos pais nos levavam para lá e entregavam para umas senhoras e uns monitores, que eram pessoas mais jovens, todos provavelmente girando menores de 20 anos, e botava, e tinha um trem para botar. Hoje a gente não consegue imaginar o que é isso, o que é a Central do Brasil hoje, quem é que está lá, etc. Você deixaria teu filho ir com mais outros 30, 40 na primeira colônia, o número deve ter sido isso, 50, mas não mais que tudo. Então, a gente pegava o trem e ia para o ponto final dessa linha, que era Tairetá. Quem conhece Tairetá aí? Ninguém. Né? Quem tem a minha idade, quem ia para a colônia, sabe que Tairetá hoje é Paracambi. Né? Então, naquele tempo, era Tairetá. De Paracambi, então, a gente tinha que fazer uma baldeação para pegar um ônibus que nos levaria, então, para a colônia. Esse ônibus ficava em Rodeio. Quem sabe onde fica Rodeio aí? Também não. Quem foi naquelas colônias de 50 e pouco sabe que Rodeio é que hoje Engenheiro Paulo de Fronten. Então, a gente ia até Engenheiro Paulo de Fronten, Rodeio, naquela época, e lá, antes de sair de lá, já de chamar toda, nos davam um lanchinho para poder aguentar o resto do caminho, que era de ônibus. Eram vários ônibus, eu não me lembro naquele tempo, porque eu fui a 8 colônias. Então, as 8 colônias, durante 8 colônias, certamente houve muitas mudanças, mas nessa primeira, né, eu me lembro, elas tinham de dar olha só, era a primeira colônia, um monte de crianças e filhos de um monte de gente, né, e a gente estava lá servindo de cobaias ali, todo mundo, nós e elas, e eles, os monitores também, e médico, que ia médico, sempre desde o primeiro ano de colônia ia, etc. Então, elas serviam um lanchinho para a gente comer, etc., e tal, para poder aguentar chegar na colônia no caminho que ia de Rodeio para, então, Kinderland. A estrada era sinuosa, muito sinuosa, como ela existe até hoje. Só que, naquele tempo, ela era de paralelepípedo, hoje já está asfaltada. Mas é a mesma estrada que, se vocês quiserem ir, dá para ir tranquilo e passar pelo que nós passamos. Mas era paralelepípedo, muito bem, aliás, calçada. Isso que eu me lembro, assim, não tinha buraco, não tinha nada. A estrada ia direitinho até Kinderland. Essa viagem toda levava 2 horas e meia. Se vocês forem à colônia hoje, vão levar 2 horas e meia para chegar. Com toda a modernidade, com todas as coisas, não vai chegar 10 minutos antes, outros 10 minutos depois, mas vão ser 2 horas e meia. Muito bem. Lógico, com meus 10 anos, a viagem parecia muito longa. 2 horas e meia, cadê mamãe, cadê papai? Estou sozinho, nunca estive sozinho. Né? E quando chegava, então, na colônia, né? Antes, cada um, lá em Paracambi, né? A gente descia, que era Tairetá, a gente descia e todo mundo tinha de pegar suas malas, crianças e jovenzinhos, tinham de carregar suas malas e não esquecer nenhuma no trem e levar para o ônibus, que estava esperando logo ali, para, então, ser servido aquele café, aquele lanchinho que a gente tomava antes de ir. Naquele tempo, obviamente, nós chamamos essas senhoras que fundaram, naquele tempo se chamava Vita Kempner, depois disso ela se tornou a AFIB, Associação Feminina Israelita Brasileira, e hoje, porque já estão os presidentes, já é o Leco, né?
e já são homens, então ficava feio. A Associação Feminina Israelita Brasileira mudaram para a Associação Kinderland, como ela se chama hoje. Muito bem. Bom, aí quando a gente chegava, descia, todo mundo localizando as suas malas, segurando, sem saber para onde ir, né? Nem os monitores sabiam direito para onde ir, porque eles nunca tinham estado lá. Mas fica todo mundo, o que é aí? Tem um prédiozinho, um sobrado, que é onde todo mundo vai, quase todo mundo vai ficar, vou falar as exceções. Então, nós ficávamos nessa casa, era um sobrado, as meninas ficavam na parte de cima, os meninos na parte de baixo, e a administração se dividia, etc. Mas tinha uma cozinha, tinha um ambulatório médico, e o tempo de estadia lá eram 21 dias. Hoje a colônia é para muito menos dias. Mas, olha, 21 dias para o desconhecido. Desconhecido para todo mundo, desconhecido para as senhoras que não sabiam o que ia acontecer dali, né? Tinha de ter comida, tinha de ter... Raul, me permita. Raul, me permita. Raul, diga. Eu preciso, como nós combinamos, 15, 20 minutos para cada um, senão não vai dar. Nós temos 100 pessoas. Desculpa. E aí, dá uma concluída nessa primeira parte, está emocionante, dá saudade. Dá saudade para quem não foi, inclusive, imagino que saudades isso não dá para quem viveu isso. Então, dá uma concluída para a gente... Então, eu vou pular toda essa parte, que eu ia descrever um pouco o que era esse sobrado, mas vocês podem imaginar, tudo muito pequenininho, tinha uma varanda onde se realizavam as programações noturnas e tudo. E uma delas, eu me lembro, que tinha atividade cultural, não podia deixar de ter. Então, era quem sabe mais, o homem ou a mulher. Então, aí eu não sabia nada, tinha 10 anos, tinha os galalaus de 15, 16, etc. E aí, então, elas... houve lá, olha, quem escreveu A Cidadela? Aí eu sabia, porque minha irmã estava lendo esse livro, eu disse, J. Cronin. Aí houve as meninas lá, disseram, não vale, porque tem que ser o nome completo, etc. Eu me lembrava, e não vale, aí eu vi a supremacia feminina ali valendo, né, já aparecendo. Bom, acordar com toque de corneta são algumas lembranças que eu tenho. Mais tarde saiu a corneta e entra um gongo. Tinha um gongo que acordava todo mundo. Hoje me parece que elas são acordadas pela Rádio Kinder. Não havia piscina, mas as senhoras sabiam resolver quebrar os galhos. Então, elas arrumavam caminhão e já tinham combinado com algum sítio lá que tinha piscina para ir aquele monte de crianças para aquelas piscinas que tinha lá. Eu me lembro delas e me lembro que não eram piscinas com azulejo, mas não veio o caso. A procura... Bom, já falei. Ok. Espera aí, eu vou terminar. Amarra o final. Tá? Tem muita gente já com mão levantada. Muitas saudades e lembranças, que essa da volta foram muitas saudades e lembranças que perduraram por 60 anos. Maravilha. A sabedoria das mulheres, no mesmo ano que imaginaram a colônia, fundaram também o Clube I.L. Pérez, que era a continuidade da colônia 365 dias por ano. O clubinho, como a gente chamava, que funcionava. Bom, mas isso é outra história, não interessa, vamos respeitar o tempo. Acho que eu não passei muito do tempo, não. Um abraço para vocês, de alegria, e vamos continuar. Hoje Vamos sim. Raul, você deu a partida, maravilha, nos trouxe um pouco dessa vida vivida que a maioria daqui presente viveu, participou, e testemunha, faz parte da própria história e é a história. Agora, para falar de uma Kinderland plural, harmônica, respeitosa e com muito consenso, também convidamos Daniel Levi de Alvarenga, presidente por 4 vezes da Kinderland. Dani, mais uma vez, a Kinderland é toda sua.
Obrigado, Moisés. É um prazer em estar vendo várias pessoas aqui que eu não vejo há muito tempo. O objetivo Vou é respeitar o tempo aqui que você deu para a gente. 15, 20 minutos. Tá. Na verdade, eu sou colunista fui colunista no final da década de 70, segui minha vida na Kindle na década de 80, na década de 90, quando comecei a participar das comissões pedagógicas, da diretoria, até ter uma posição de liderança dentro da colônia. Mas, na verdade, a minha geração foi receptora da geração do Raul, da geração das fundadoras, né, principalmente, da geração do Raul, e da geração que foi monitor depois do Raul também. Então, assim, eu posso me considerar, talvez, como, partindo da primeira colônia, né, a terceira geração, talvez, segunda ou terceira geração de colonistas. E, na verdade, o que eu queria falar aqui para vocês é dar uma perspectiva um pouco mais sistematizada com relação ao que a Kindle representa para a nossa comunidade. Recentemente, a gente fez uma estimativa de papel de padaria mesmo. Pelo menos 8 a 10 mil pessoas já passaram pela colônia, como colonistas, como monitores, coordenadores, ou seja, se no decorrer de 70 anos, 10 mil pessoas passaram pela colônia, a gente pode dizer que nós temos uma influência importante na formação da comunidade judaica, não só do Rio de Janeiro, mas brasileira também, porque a FIB era uma instituição nacional, a gente não pode se esquecer disso. Tinha núcleos não só em várias cidades do Rio de Janeiro, como Niterói, em vários bairros do Rio de Janeiro também, mas também tinha núcleos em âmbito nacional. E como o Raul explicou, assim, nesse começo, as senhoras da FIB, que nós carinhosamente chamamos elas de senhoras da FIB, eu tive o prazer de conviver com algumas, elas tinham fizeram uma colônia de forma intuitiva, né, por as razões que o Raul explicou. Com o decorrer dos anos, as gerações foram mudando e também começaram, então, a necessidade de sistematizar um pouco a rotina da Kindle, né, e sistematizar um pouco a forma como se fazia a colônia, né? Principalmente porque a Kindle começou a se compreender, né, passar esse primeiro momento, começou a se compreender como uma instituição de educação, né? Uma instituição de educação não formal, né? Fora dos muros da escola, né? Complementar, talvez, a educação familiar e complementar também a educação formal das escolas. E a partir de um determinado momento, a Kindle começou a se entender como uma instituição de educação não formal, principalmente pelas pessoas que começaram a coordenar as temporadas, algumas delas estão aqui, inclusive. Então, a partir desse momento passamos um momento de certo intuitivo, fomos para um momento mais sistematizado, e, de uma certa forma, a minha participação na Kindle já inicia com esse momento de tentativa de sistematizar como se fazer uma colônia, qual é a nossa importância na comunidade, qual é a nossa importância na formação daqueles jovens e crianças que participam da Kindle. Então, a minha geração, no final das contas, recebeu essa herança, né? E, a partir do recebimento dessa herança, tentou aperfeiçoar a caminhada da Kindle nesses 70 anos. Então, a minha fala vai ser nesse sentido, né? Do que foi feito nesse período, no final da década de 70 até os dias recentes, e que fortaleceram a Kindle como uma instituição de educação não formal da nossa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, a Kindle, na verdade, atende basicamente a comunidade do Rio de Janeiro. Já tivemos uma participação muito grande de São Paulo, principalmente de São Paulo, né? E eu, como colunista, ficava ansioso, porque vinha um ônibus de São Paulo
para a colônia, então os ônibus do Rio chegavam primeiro, aí no mesmo dia, mas um pouquinho mais tarde, chegavam os ônibus de São Paulo, a gente tinha uma convivência muito grande com os colonistas de São Paulo. Então, na verdade, assim, em um determinado momento, deixamos de ser intuitivos, passamos a ser um pouco mais sistematizados e começamos a nos perceber como uma instituição de educação não formal. E, a partir daí, a gente começou a ter a necessidade também de entender mais um pouco a respeito das questões psicológicas, pedagógicas que envolvem lidar com crianças e adolescentes. Então, foi criada também a comissão pedagógica, nesse período, né? Na caminhada da Kindle, foi criada a comissão pedagógica, né? Que é um grupo de pessoas que buscam pensar a Kindle, fazer colônia, com base em alguns princípios e alguns valores. E de um tempo para cá, nesse projeto de aperfeiçoamento, a gente elencou o que é a Kindle, né? Qual é a missão da colônia e qual é a nossa responsabilidade com as crianças e os adolescentes e os jovens monitores que vão para a colônia. É importante também dizer que a base da Kindle, a base mestra da Kindle, né, utilizando uma parte do hino da colônia, é o voluntariado. Desde as fundadoras até os tempos atuais, todo mundo que se dedica para a colônia, todo mundo que se dedica para a Kindle, o Leco, que é o presidente atual, todos nós somos voluntários. E a nossa missão principal, na verdade, é dar continuidade para o projeto das fundadoras, adaptando pelos tempos atuais. Recentemente, e aí a minha fala vai ser bem objetiva, Moisés, até para que eu possa passar para o Leco, que é o presidente atual da Kindle. Não há problema. Né? Então, a minha fala vai ser bem objetiva no sentido de elencar para vocês e mostrar para vocês que, apesar de termos lembranças bonitas, felizes, carinhosas da Kindle, a Kindle tem uma organização e aquilo funciona sendo uma parte de uma certa engrenagem. Muita gente fala assim, qual é a magia da Kindle? A Kindle é mágica. A Kindle é mágica, primeiro, porque a gente vive coletivamente num ambiente, a gente vive coletivamente durante 24 horas num ambiente que foi construído para essa convivência. Na Kindle, todos os ambientes são coletivos. Assim, é bem difícil você ter uma certa individualidade, um momento sozinho na colônia, entendeu? E aí eu falo em todos os sentidos, entendeu? Todos os espaços da colônia são coletivos, são acomodações simples, quartos coletivos, refeitório coletivo, piscina coletiva, assim, campo de futebol, tudo, galpão, tudo proporciona a convivência. E vamos combinar que, independente da época que a gente vive, se foi nos anos 50, 60, 70, 80, conviver durante um número relevante de dias, eu ainda peguei a colônia de 21 dias, atualmente a colônia está girando em torno de 11, 12 dias, varia de acordo com a faixa etária, você colocar crianças e adolescentes durante 15 dias juntos, convivendo diariamente, sem a participação, sem a mediação dos seus pais, assim, é um exercício. E tem que ter, de uma certa forma, um sistema para que isso possa acontecer. Então, não é aleatório, né? Então, existem regras que têm que ser cumpridas. Existe o espaço para o livre-arbítrio, que é importante para os jovens e adolescentes praticarem isso. E existe espaço para o debate, porque eles têm que praticar o exercício do diálogo e da divergência e da tentativa do consenso. Então, assim, durante o decorrer das atividades da Kindle, o tempo inteiro, a Kindle está propiciando para os jovens e para as crianças a necessidade de superar os percalços de uma convivência. Só isso já é um grande aprendizado. É um aprendizado de forma de se expressar, é um aprendizado político, é um aprendizado social, porque nem sempre uma criança ou um adolescente vai viver em
mil maravilhas, porque vai ter confronto, vai ter conflitos, e vai ter harmonia oriunda desses confrontos e conflitos. Ou seja, é um espaço importante e que existem regras, né? E essas regras mínimas elas têm que ser cumpridas. Então, todos os espaços, todos os momentos da Kinderland, desde você pegar um pãozinho da tarde, tem uma regra de convivência, entendeu? Então, assim, só isso já explica o que vem a ser uma instituição de educação não formal, porque esse aprendizado é um aprendizado que as pessoas vão levar na vida delas, tanto não só na vida social como na vida profissional. Certamente, vários de vocês têm momentos na vida profissional de vocês e que vocês se lembraram da Kinderland, em momentos que vocês tiveram que conduzir alguma reunião, em momentos que vocês tiveram que solucionar divergências para tentar chegar no consenso. Kinderland é isso, né? Essa é parte da magia da Kinderland. Obviamente, a convivência traz outras magias, e cada um de vocês vai depois, talvez, externar essas magias de cada um. Mas a convivência, ela só por si só, ela já é um grande aprendizado. E terminando, porque eu não quero tomar mais o tempo, é importante, porque recentemente a gente fez um encontro e nós estabelecemos quais são a missão, visão e valores da Kinderland. É óbvio que hoje em dia todo mundo fala em planejamento estratégico, missão, visão e valores, mas teve algum momento da trajetória da Kinderland que a gente precisou fazer essa, não digo sistematização, mas precisou conversar sobre isso. Então, quero terminar a minha colocação para dizer para vocês como a gente se entende, como a Kinderland se entende hoje. A missão da Kinderland, ela entende que é proporcionar para crianças e jovens, por meio do voluntariado, uma vivência coletiva e democrática, onde haja liberdade de pensamento e respeito às diferenças. Essa missão, se ela era importante em tempos anteriores, ela é extremamente importante nos tempos atuais. Você poder se dedicar a uma causa de forma voluntária, você aprender a conviver coletivamente, de forma democrática, onde haja liberdade de pensamento e principalmente respeito às diferenças. A Kinderland quer ser reconhecida como uma instituição judaica, laica e de educação não formal. E a gente reafirma esses valores através da nossa, que a gente chama de proposta pedagógica, porque apesar de nós não sermos uma instituição de educação formal, a gente entende que, trabalhando com crianças e adolescentes, nós temos que ter uma proposta pedagógica e a gente assumir alguns compromissos, né, relacionados com a nossa atividade, né? O nosso compromisso é com respeito às diferenças e o repúdio a qualquer tipo de discriminação. Então, todas as atividades que aqui promove, ela procura ter isso em mente. É um desafio, mas porque a gente é uma instituição plural, nós recebemos crianças e adolescentes de várias matizes ideológicas, de várias escolas, temos uma abertura para a comunidade maior, e isso envolve bastante o nosso exercício para conviver respeitosamente com as diferenças. Estimular o relacionamento interpessoal solidário, propiciar um ambiente democrático com base no respeito e na ética, praticar e difundir a sustentabilidade e consciência ecológica, promover a humanização e sociabilização do indivíduo, estimular a consciência coletiva e o respeito às diferenças individuais, auxiliar as crianças e adolescentes e os monitores também na formação do pensamento ético, auxiliar na formação da autonomia moral, isso hoje em dia é muito importante, que a criança, no grupo, ela pode ter autonomia para divergir do próprio grupo, isso que a gente entende que é autonomia moral, auxiliar o desenvolvimento do pensamento criativo e, principalmente, manter viva nas futuras gerações as origens e a história da Kinderland, e que esse evento ajuda a gente a conversar sobre isso, e no decorrer das temporadas a gente sempre procura também passar a nossa história para as crianças, e os adolescentes e os monitores, para que eles possam saber o motivo da existência dessa instituição, a importância dessa instituição na comunidade onde ela vive,
e a importância dessa instituição na formação delas. Eu agradeço, Moisés, novamente a oportunidade e espero ter colaborado com o grupo que está aqui presente para esclarecendo essa visão um pouco mais pragmática, digamos assim, da existência da Kinderland nessa história de 70 anos. Um prazer estar aqui. Parabéns, obrigado por ter aceito o convite. E, olha, é uma verdadeira aula de como nós somos plurais, né? Isso é que eu achei maravilha. Ok, agora é a vez do atual presidente Luiz Adolfo Leco Dabrievich. Pronunciei certo? Leco é presidente das reformas. Tomou posse em abril desse ano e seu mandato vai até 2024. É hora de conhecer um pouco mais da Kinderland de hoje e de sempre, exatamente como dá na nossa chamada do nosso flyer. Ontem, hoje e sempre. É você que fala agora, meu querido presidente. A Kinderland é mais do que nunca sua nesse momento. Obrigado. Ok? Obrigado por ter aceito o convite. Primeiro, agradecer ao Moisés. A todos nós, é o grupo. Das Segundas Intenções, isso. O carinho que tiveram com a colônia, a ideia, é muito bacana poder compartilhar. É muito bom poder contribuir um pouquinho mais com a entidade que me acolheu. Eu tenho uma história ímpar, que eu não fui colonista. Eu conheço o espaço da colônia há 40 anos e vou a Kinderland como equipe há 37. Então, eu fiz de tudo que podia ser feito na colônia, como monitor, instrutor, auxiliar de rádio, auxiliar de coordenação, coordenador, diretor e agora presidente nesses 37 anos, só que nunca tive a oportunidade de ser colonista. Mas o objetivo é a continuidade, é ter esse espaço plural, esse espaço democrático, nesses anos todos, em todas as situações que o país passou, e a gente saber que lá em cima a gente tem um cantinho que é isso tudo, né? Que cada um de nós tem uma história lá, cada um vai ter o seu espaço, a sua história, é o pertencimento. Todos nós pertencemos a essa história. E isso é muito bacana. E é o que a gente está pensando agora, como manter a instituição e o espaço por mais 70 anos, pelo menos. É uma jovem senhora de 70 anos que a gente precisa pensar como manter, como modernizar o espaço físico, a parte pedagógica. O mundo muda muito rápido, né? As crianças de 70 anos atrás não são as crianças de hoje, então tudo é muito rápido, o timing é outro, então isso é um desafio diário para a equipe toda. Só tenho a agradecer a todos os voluntários que trabalharam pela colônia, que trabalham hoje pela colônia. São jovens que se dispõem a um trabalho de um ano todo para poder estar lá 10, 11 dias, e é uma coisa muito bacana de se ver. Alvarenga e Raul já contaram muito do que é a colônia, e eu não queria me estender. Nós fizemos uma revista agora, comemorativa dos 70 anos, ela está disponível na ASA para quem quiser retirar, ou, se tiver algum problema e não puder retirar, mandar um e-mail para secretaria@kinderland.com.br, que a gente viabiliza o envio da revista. Tá? Então, é isso. Eu gostaria de ser sucinto, abrir para as histórias, que é o mais legal, ouvir o que as pessoas têm a falar da colônia,
né? O amor que se tem pela colônia, e essa geração toda, todas essas gerações que passaram lá, eu estou tendo o prazer de conviver e de ter acesso a mais pessoas, né? E mais histórias do que se passou na colônia. Isso é uma honra para mim de poder dar continuidade a essa linda história. É isso. Ok. Eco, muito bom, muito obrigado, em nome do pessoal do Segundas Intenções. E eu vejo aqui gente de fora do Brasil. Em função do fuso horário, vamos dar preferência, não, vamos dar prioridade a quem está de madrugada em alguns lugares desse nosso globo. Ok? Prioridade para quem está fora do Brasil. Mas eu peço que cada um não ocupe tanto tempo. Emoção, namoro. Tem algum casal que se conheceu na Kinderland que possa dar um depoimento? Aqui presente, mas não contem tudo, só aquilo. A partir das 10 pode contar também tudo. Enfim, jogo de futebol, gincanas, tudo, tudo, tudo. Essa memória é que vai dar mais colorido ainda a partir quase que da coisa oficial. Quem é que está fora do Brasil? Levantem a mão. O e eu dou a Jonas palavra. está fora. Hein? O Jonas. Jonas está fora? Manda Olha, abraço, Jonas. aí. Levantem as mãos. Gente, os Estados Unidos é 2 horas a menos, então se quem estiver na Europa tem prioridade. Aqui são 2 horas a menos que no Brasil. A Tânia está aí. Tânia, então depois você entra também. Mas eu acho que tem gente com fuso horário para cima. Vamos lá. Jonas, um pouquinho aí da tua história. O Jonas está com a mão levantada. Eu vou fazer só... Oi, boa noite para todo mundo. Eu vou fazer só um comentário. Olha, eu vou fazer um comentário rápido aqui, não vou tomar muito tempo, não. Eu estou vendo 2 debates aqui, tá? 2 faces do mesmo debate. Por um lado, as apresentações importantíssimas do Raul, do Alvi, do Leco, e, ao mesmo tempo, nos diálogos, a gente está vendo o lado lúdico da colônia. Um não existe sem o outro, né? Então, eu só queria ressaltar isso nesse momento. Eu concordo com a Tânia, vamos dar prioridade para quem está no fuso horário mais avançado. Vamos agora, talvez, não sei, para dinamizar um pouco a sessão, fazer assim uma coisa mais lúdica. Você começou perguntando muito bem, Moisés, os casais da colônia, né? As coisas engraçadas. O Nisquinha lá está reagindo. Então, é isso. Eu vou ficar por aqui. Tem muito mais coisa que eu posso dizer, mas tem muito mais gente para falar também. Só ressaltar isso, o importante trabalho, importantíssimo das senhoras da FIB, a narrativa do Raul, do Alvi, do Leco, e, ao mesmo tempo, do lado da tela, todos os comentários maravilhosos que a gente está ouvindo aí, tanta saudade, tanta coisa boa. Eu fico por aqui, vamos ouvir mais o pessoal. Obrigado, Moisés. Okay. Muito legal. Eu queria chamar, não está com a mão levantada, mas a Débora Filkenstein, que está fora do Brasil, num fuso danado, porque ela me ajudou muito, colaborou muito para que isso acontecesse. Então, bom dia ou boa noite, você explica depois, e a palavra é tua, a lembrança é tua, o baú está aberto para você. E obrigado pela ajuda. Imagina, Moisés, eu vou falar bem rápido, assim, ainda estou meio trocada aqui, mas eu acho que a colônia é muita emoção, né? Assim, acho que todo mundo quer falar e todo mundo tem uma memória de colônia, né? Eu vou falar um pouquinho, porque até botei isso na revista, né? Primeira vez que eu fui para a colônia foi aquela coisa meio tipo, será que eu vou gostar? E 40 anos, mais de 40 anos depois, eu estou gostando. Então, é uma coisa assim que, se você vai para a colônia uma vez, você não consegue sair de lá. Assim, minha posição, minha opinião. Eu acho que está todo mundo aqui, talvez concorde comigo. Você foi uma vez, acabou. Você está abduzido naquele lugar maravilhoso, e o que é ótimo, na minha opinião, né? Ótimo. E essa coisa de você
poder mandar cartas até hoje, escrever uma carta, receber uma carta por escrito. A gente, hoje em dia, digita as coisas e não nem escreve as palavras mais, né? A gente não escreve a palavra toda, abrevia tudo, e lá não tem nada é abreviado, tudo é completo. E, então, é isso. A colônia, essa talvez seja a magia que o Daniel falou, né? É completo. É uma experiência única e total. É isso. Boa noite. E obrigada pelo convite. Poxa, nós aqui agradecemos. Como nós temos do outro lado do mundo, Tânia Menai, nos Estados Unidos, mesmo com menos 2 horas, a prioridade é tua. Vamos lá. Nossa, uma honra estar aqui. Eu fui colunista 2 vezes, monitora 2 vezes, fui namorada de uma pessoa que acabou de falar aqui também, não vou falar quem é. Foi meu não, agora namorado. tem que contar, tem que contar. Foi o meu primeiro namorado, então a Kinderland foi um lugar muito especial para mim também por causa disso. Mas eu acho que as amizades que eu fiz na Kinderland duraram a minha vida inteira. Eu acho que, diferente da Marrané, que eu fui também, não tinha uma coisa... era diferente, não tinha essa coisa... Claro, tinha a picada do zum-zum e tal, mas não tinha uma coisa da lama, não tinha uma agenda mais de um lugar muito, muito caótico. Às vezes eu achava que a Marrané era uma coisa menos estruturada. Eu acho que a estrutura que a Kinderland dá, que eles falaram aqui, você sente como criança. Você tinha um médico ali, tinha o Dr. Jaime, sempre lá. Todo mundo se quebrava, todo mundo ficava doente, não sei o que, o Dr. Jaime estava lá. Então, você tinha a liberdade, tinha a criatividade, mas você tinha o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de framework. Você tinha uma estrutura que estava lá. Nada era por acaso. E era tudo muito, com toda essa diversão e essa coisa lúdica que todo mundo falou aqui. Então, acho que essa combinação de você ter uma segurança, dos pais terem uma segurança, sabendo que seus filhos estão lá, e da gente, por exemplo, criar o nome do nosso quarto, da gente criar as músicas do nosso quarto, nada era imposto para a gente tinha essa coisa da criatividade, e você podia explorar todas as suas habilidades. Então, se você é bom em esporte, vai ter coisa para você fazer. Se você é bom em música, vai ter coisa. Se você é bom em artes, ninguém fica deslocado achando que não pertence. Eu acho que isso que é muito legal. Todo mundo ali tinha uma voz. E claro que, como alguém falou, tem conflitos, mas as pessoas foram treinadas durante 6 meses para lidar com criança, para lidar com uma criança que é tímida, para lidar com uma criança que está com saudade. Então, assim, nada é muito legal. Assim, eu já mandei a minha filha, e a única coisa que eu peço toda hora para todo mundo, por favor, façam colônia em julho para os filhos de gente que mora fora poderem também, porque... É uma bela ideia, hein? Não, eu sei que é difícil, eu já falei com a Débora, já falei com o Leco, é difícil, mas se vocês puderem fazer colônia em julho, estamos aí. Que legal. Obrigada, gente. Ok. A Rolande quer legal. falar, Moisés, a Rolande. O Rolande, querida, vamos lá. Rolande, querida. Abre teu microfone. Estou abrindo meu microfone. Eu queria contar uma historinha, rapidinha, mas é o seguinte, escutando o Raul falando, eu me lembrei de um fato que eu acho que passou a nortear realmente a minha vida. Eu, como imigrante, quando primeiro Niterói, Rio, depois indo para São Paulo, mas eu sempre fui muito ligada ao Clubinho Yanni Peretz, e já em São Paulo, na Casa do Povo, eu já tinha 15 anos quando eu fui à minha primeira colônia. E, na minha primeira colônia, meus pais não tinham como pagar, não tinham como custear essa minha vontade. E eu fui procurar, então, as senhoras da AFIB, fui procurar a dona Tuba, né? E aí falei que eu queria, tinha eu e mais uma amiguinha que era muito pobre, em São Paulo, e que também os pais não tinham condição. Aí eu falei assim, nós queríamos ir para a colônia, mas como é que a gente pode fazer? Porque todos os nossos amigos estão indo e a gente não tem dinheiro para ir. E como é que a gente pode fazer isso? Então, eu quero dizer o seguinte, que a dona Tuba, ela disse assim, olha,
as coisas não são assim fáceis de você pedir e a gente dar. Tudo aqui tem que ser valorizado e tem que ser conquistado. Então, elas tinham, naquele momento, uma campanha de uma doação de livros que elas tinham recebido e elas tinham que vender esses livros para fazer fundos. Então, elas me deram uma cota de livros para vender e a minha amiga também uma cota de livros para vender. E nós saímos as duas para poder conquistar a nossa colônia de férias e a gente saiu vendendo livro, explicando para todo mundo, estou vendendo um livro que é para poder ir para a colônia de férias. Então, aquela colônia ela teve um valor muito especial para mim, e eu acho que daí por diante, o resto da minha vida, sempre foi assim, as coisas, para mim, têm que ser conquistadas, eu acho que dessa forma, para elas serem valorizadas. Eu não espero que ninguém me dê nada, eu vou atrás e eu procuro. Eu acho que foi uma lição de vida que eu aprendi dessas senhoras maravilhosas, que eram as mulheres da FIB. Era só isso que eu queria falar. Ok. Serginho, vai você. Serginho. Se você me permita, me lembrei agora, quero agradecer e quero dar a palavra, porque a Perla me ajudou muito e ela me contou muito sobre o hino. Eu queria essa história do hino, que eu queria muito ouvir isso. Perla, está aí? Perla Burustinho. Vamos lá, me conta aquilo que você me contou do hino. Eu contar do hino? Mas logo foi eu, você tem tanta gente para falar do hino. Então, Bom, sugere, vamos lá. Eu imaginei que a gente pudesse cantar o hino assim no final, né? Para a gente Maravilha. se Boa sentir ideia. bem na colônia. Mas o hino, na verdade, quem pode falar melhor é o Carlinhos, meu cunhado, que é primo do Aí? autor. Ele está aí? Está aí. Aí, maravilha. Então, Ele é já primo fica do a ideia, autor. encerrando com um hino. E ele está com algum instrumento também? Ele tocou aquele piano que eu te mandei. Mas a piano, como é que ele vai agora para o piano? Tudo bem. Agora não, mas eu te mandei gravado para você aproveitar, mas não deu, né? Não deu. Mas a capela Mas obrigada, mesmo. Moisés, obrigada. Eu adorei participar. Foi muito legal. Cadê Muito o Cláudio? Está obrigada. aí? Cadê ele para ele contar? Noemi, desmuta aí, por favor, para o Carlinhos contar. Noemi, liga o microfone. A história do Peraí. hino. Eu vou Agora. cantar, vocês acham que eu vou cantar? Não. Não vou. Eu tenho muita coisa para dizer, mas não cantando. Esse hino aí foi composto pelo Henrique. Eu estou falando? Sim. Esse hino foi composto pelo Henrique Moura Alemão, letra e música. Né? O Henrique foi um dos primeiros coordenadores das turmas de colônia, em 50, acho que 53 ele começou. E ele inventou muita coisa lá, o coral para a música saiu de lá uma orquestra e tal. E o hino também. O hino pegou de um jeito que ninguém esperava. Está durando 70 anos, tem criancinhas que cantam aquele negócio com defeitos, com erros nas letras e tal. Eu quero me desculpar aqui que eu não vou cantar, Mas vamos. Já me retirei da vida artística, mas a minha mulher quer falar aqui, mas eu preciso dizer uma coisinha antes, se você me deixa. Tem tempo ainda, hein, Moisés? Tem muito tempo. Agora todo mundo tem todo o tempo. Então eu vou falar antes dela, depois eu deixo ela falar. É o seguinte, eu sou, como o Raul e mais alguns aqui, que eu não sei direito se estão aí, sou daqueles históricos. Eu ainda fui na primeira colônia, que nem era lá onde é hoje, aqui em Nederlândia, foi aquele hotel fazenda que elas alugaram lá, chamado Guararema e tal, que foi uma experiência daquelas experiências no escuro para elas. Quando elas começaram a fazer a colônia, ainda era uma experiência no escuro. Mas eu queria só lembrar uma coisa aqui, que não sei se o Raul passou pelo assunto, e que é o seguinte: essas mulheres, por que as mulheres? Né? Por que as mulheres faziam uma colônia de férias para nós? Só as mulheres? Acontece que elas vieram de uma associação. Elas vieram de uma associação judaica politicamente, chamavam eufemisticamente de progressistas, né? Vocês sabem, e elas eram todas parte dessa associação. Era uma sociedade
cultural e tal, que tinha sua sede lá na Praça 11. E elas se conheciam já de outros lugares, já muitas vieram da mesma cidade, da Bessarabia, da Polônia e da Rússia, e se juntaram para, principalmente, a militância política. E, quando veio a guerra, elas encontraram, finalmente, lá um jeito de participar mais concretamente, costurando, né? Então, elas se juntaram, um grupo de umas 10 dessas senhoras, que depois viriam a ser as senhoras da FIB, eu e mais alguns aqui éramos os privilegiados, eram chegados a elas, porque éramos os filhos delas, né? Minha mãe, por exemplo, participou desse grupo de costura, sim, várias delas. Só que a minha mãe me levava junto. Eu tive esse privilégio de ficar assistindo elas costurando durante horas, sentado no chão lá no edifício da Cinelândia e tal. Eu não gostar disso, é claro que eu não gostei. Mas eu não tinha que dar palpite. E depois de muito tempo que minha mãe me explicou o que era aquilo, para onde que iam aquelas roupas. E eu achei realmente bacana. Quando acabou a guerra, elas ainda conseguiram trazer, parece, 2 criancinhas na colônia de Guararema, que eram sobreviventes da Europa, eram crianças órfãs, perdidas e tal. Eram 2. Mas quando acabou essa tarefa, que era o principal, elas ficaram com algumas ideias na cabeça, com esse negócio de criança e tal, o que fazer com as nossas crianças. E essa ideia de colônia de férias veio porque elas tomaram conhecimento que já havia essa experiência na França e outra na Argentina, eram colônias da comunidade judaica progressista. Não sei se na Argentina também era. Bom, enfim. Mas o que eu queria contar, na verdade, é o que elas passaram por causa disso. Elas tinham certas ideias para aplicar na colônia, né? Era uma época muito conturbada, logo no pós-guerra. Logo depois veio a fundação do Estado de Israel, que para elas constituiu um grande problema ideológico e de muita discussão, e elas lutaram muito contra os seus próprios preconceitos e seus próprios conceitos e seus próprios conflitos. Uma das coisas que já me estiquei muito, mas eu queria contar uma coisa interessante, nada engraçada, na verdade, mas que não sei se eu contei para alguém, se saiu isso na revista, acho que não. Logo na segunda colônia, em 53, elas se reuniam, algumas delas se reuniam com outras mulheres não judias que eram escritoras de ideias progressistas, aquele negócio. Elas tinham reuniões literárias. Tal. Uma dessas escritoras chamava-se Zora Seujan. Ela era natural da Tchecoslováquia, mas era casada com Rubem Braga, famoso cronista. Tal. Então, ela se assinava Zora Braga. E numa dessas reuniões, ela comentou com as amigas do círculo literário que ela soube que vocês têm uma colônia de férias. Eu fiquei sabendo já, isso aí era 53, era a segunda colônia. E ela disse, eu queria mandar o meu filho, que está na idade de colônia de férias, que tal. Isso criou um maior caso, né? Imagina, na época. Por quê? Porque o garoto, chamava-se Roberto Braga, era Braga, você não era judeu. Isso deu margem a muito sofrimento lá, muito sofrimento. E eu assisti a alguma reunião dessas em que as discussões eram dramáticas, Elas simplesmente não sabiam o que fazer. Elas não queriam fazer diferença, elas lutavam pela igualdade, imagina, as esquerdas todas, o objetivo era exatamente igualdade. Mas igualdade com goi, como? E acabaram resolvendo que não. E acabou resolvido que o pobre do filho do Rubem Braga não foi à colônia. E isso deve ter sobrado para elas com uma certa mágoa delas não terem sabido resolver isso aí. Mas, felizmente, isso aí se resolveu com o tempo.
E a outra coisa que eu já vou terminar para deixar umas palavrinhas para minha mulher, que essa aqui que tem mesmo que falar, é que a colônia é boa, foi boa, foi ótima, foi. Eram 3 semanas, há muito tempo. É a primeira vez que me largavam fora de casa e sem muita instrução sobre o que se faz fora de casa. E nem o meu monitor, tinha lá um monitor. Os monitores eram escolhidos, engraçado, vocês não sabem. Não tinha curso de formação, como teve logo depois, curso para aula, como lidar com os colonistas, aquela coisa, não tinha nada disso. E qual era o critério? O critério, que provavelmente foi instituído pela dona Carlota, era uma certa preocupação que elas tinham com a nossa segurança e os nossos conflitos mútuos lá, que elas imaginavam que essas crianças vai dar briga lá com a turma, elas tinham medo disso. Então, o critério de escolher monitor era a força física. Então, o monitor tinha que ser forte. E mais nada. Então, tinham vários monitores muito, muito fortes. E uma coisa que ninguém me ensinou, eu não cumpri, e fui descobrir que era para ter feito quando a colônia acabou, é que eu fiquei lá 3 semanas com a mesma camisa de dia e de noite. E eu não me lembro de ter tomado banho, não me lembro disso lá. Tinha chuveiro, mas eu não me lembro de ter tomado banho. Então, essa tal camisa ficou famosa na família porque ficou 3 semanas trabalhando lá, subindo e descendo ladeiras. Pronto, era isso aí, obrigado. Ok, muito bom. Eu vou para o Nisquinha, Sérgio Nisquier, porque na cola eu li muito, está aqui a revista que você falou, quem quiser pode pedir direto, né? Eu li aqui que o Nisquier comenta o seguinte: o dia em que o mundo acabou. Acabou, não? Como é que está? Conta essa história que está publicada. Ou, se quiser... Boa noite a todos vocês. Eu sou da geração dos anos 60, uma época realmente espetacular na colônia. A colônia era eu acho que era um refúgio para a gente, né? A gente podia se expressar. Gente, vocês não têm ideia do que a gente poderia ir para a colônia. Querido, teu microfone está picotando um pouco. Desculpe, melhorou? 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 Melhorou agora? Melhorou. Tá, então, o que eu estava dizendo, eu sou da década de 60. Eu fui colunista e monitor na década de 60. E isso vocês viveram esse mesmo período, mas a maior parte aqui não tem ideia do que era para um jovem poder se expressar naquele tempo. Era uma coisa... Não está dando para ouvir, não? Está picotando. Está picotando. Peraí, me dá um segundo. Tenta entrar outra vez e eu dou a palavra, então, para a Edna. Tenta melhorar. Boa noite a todos. É com grande prazer. Depois você volta. Melhora teu microfone. Tanta gente amiga, tanta gente de colônia. Desde 53 que eu comecei a colônia, com o Henrique Morellenbaum sendo coordenador, e me apaixonei e até hoje não saí. Muito bem. Mas, fora isso, eu tenho uma declaração pequenininha a fazer. Era difícil de eu arrumar um namorado, eu era desajeitada, mas a colônia me deu até isso, um marido, que nós vivemos 36 anos casados. Então, não existe coisa melhor do que colônia de férias Kinder, além de tudo. Mas é que tem um garotão aqui do meu lado que quer falar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Leozão, neto da Edna, filho do Fabão, para quem não me conhece. Mas um prazer, uma honra estar falando entre muitas pessoas que, das histórias da minha avó, eu conheço todo mundo aqui, se não conheço pessoalmente. Mas o que eu quero falar da Kinla mesmo, eu tenho 25 anos, sou da geração dos anos 2000, sou equipe até hoje na Kinla, e muito por causa de uma pessoa que também está aqui nessa reunião, a Perla, que foi minha coordenadora N vezes, foi minha monitora. Por causa dela, eu fui com a minha avó na colônia, numa temporada. Graças a ela, eu estou aqui hoje, por causa de você também.
E só queria também dizer uma coisa muito engraçada, que não é só namorados, tal, mas amizades, as mais impossíveis acontecem na colônia. Pessoal de São Paulo com pessoal de Niterói, pessoal de Niterói com pessoal lá do Sul, sabe? Meu pai com amigos inseparáveis até hoje. E eu, não tão distante, mas eu tenho um amigo meu que também está aqui, minha dupla de rádio, que um dia vai ser coordenador comigo, se Deus quiser, que é o Miguel Descender, um moleque, meu irmão, meu filho, bota ele no meu coração. E a gente tem tanta história de colônia, mas ao ponto de que a gente só conseguiu se encontrar como amigos na equipe, e depois disso a gente não consegue se desgrudar mais, e a gente virou uma dupla fenomenal, que se vocês têm filhos hoje, ou sobrinhos na colônia, ou netos, pode perguntar que é da gente, vocês conhecem. Mas, só falar que esse lugar é fenomenal e exatamente isso que preza, a união, a cultura, é isso que as senhoras da FIB acho que prezaram, e a gente é uma continuação desse sonho até hoje. Até 2022, há 70 anos, esse sonho não acaba. Que legal, que legal. Eu volto agora para Sensacional, sensacional. Muito bom. E o Miguel não vai falar, não? Depois Vamos o Miguel lá. pode falar também. Olha hein? só. Estão me ouvindo agora? Agora dando pra sim. ouvir agora? Então, eu estava comentando, eu sou da década de 60, eu fui colunista e monitor na década de 60, e depois, na década de 80, eu voltei para a direção da colônia. Fiquei mais um tempo. Foi muito legal, foi uma experiência fantástica na minha vida. Mas eu estava comentando que, para nós, mais jovens, a colônia foi um refúgio na década de 60. A gente poder falar, a gente tinha reuniões e podia falar de política, podia falar de tudo dentro da colônia. E isso, para nós que estávamos calados fora dos ambientes que a gente podia, né? Foi uma coisa espetacular. Eu casei na colônia, o Moisés perguntou, eu levantei logo a mão, o Jonas logo lembrou, né? E conheci a Rosane na colônia, infelizmente ela não está mais aqui conosco, e nós casamos, nossos filhos todos Nós são fizemos o seu envolvidos. casamento lá, a festa do casamento. É isso mesmo, e nossos filhos são todos envolvidos hoje, o Gustavo faz parte da diretoria, e a minha filha já foi médica da colônia, enfim, a nossa família é toda envolvida com a colônia, mas eu queria contar 3 coisas muito rápidas. Obviamente que a mais importante foi eu ter feito a minha família dentro da colônia, né? Mas eu queria contar essa história que você se referiu, mas eu fui a primeira vez à colônia em 1960, eu tinha 8 anos. O primeiro dia, a primeira noitada, antes da noitada, naquelas brincadeiras de roda, eu fui dançar lá, né? Eu entrei no bolo, né? Eu era pequenininho, magrinho, muito pequenininho, e a primeira rodada, eu me lembro, era aquela música francesa Gesphase e Rosy, né? E eu escolhi uma moça, eu tirei uma moça, e quando eu me curvei para poder pegar ela para dançar, eu levei o primeiro tapa na minha cara. Foi logo uma bolachada que me jogou longe. Eu não consegui... Nisquinha, houve vários tapas? Não, houve vários depois. Mas esse foi incrível, que foi o primeiro dia, ninguém me conhecia, e eu perguntei para ela, mas por que você me bateu? Ela disse, eu namoro o Eduardo, e só ele pode me tirar para dançar. Essa foi a minha inauguração na Kinderland. Alguns anos depois, assim, uns 4 anos depois, eu tinha uma amiga maravilhosa, a gente se conheceu na colônia nessa mesma época de 60, 61, mas essa história que eu vou contar já foi de 64. Eu me lembro bem, era muito minha amiga, a gente saía para as picadas, o quarto dela com o meu quarto. Um dia eu tomei coragem e falei, fulana, não vou dar o nome não, que vocês todos conhecem, fulana, eu estou falando de 64, quer ser minha namorada? E aí ela disse, quero. A partir desse dia, eu nunca mais falei com ela. E aí foi muito engraçado, porque muitos anos depois, essa minha querida amiga que me deu o meu primeiro tapa na cara, que ficou minha amiga até hoje, eu fiz um evento aqui em casa e ela veio com essa outra minha namorada, que eu parei de falar com ela no dia que ela concordou de me namorar. Aí eu falei, caraca, nós ainda não terminamos. Aí ela falou, agora é tarde, cara, tu perdeu tua chance.
Foi muito engraçado. Você não ofereceu a outra depois. face? Nisquinha, você não ofereceu a outra face? Não. Agora, eu queria contar essa história que você se referiu, mas isso daqui é até uma homenagem à Noemi, né? Porque a gente tomou um esporro depois da Noemi, que eu não esqueço até hoje. Eu não me lembro se a Noemi se lembra disso. Mas neste ano em especial, eu era monitor, eu estava no curso de monitores, e aí a Noemi me chamou muito seriamente, né, ali na asa, falou: Nisquinha, eu tenho um negócio para falar contigo, eu quero te dizer da organização, não sei se a Noemi vai se lembrar, a gente está fazendo a organização dos quartos, e você sabe, a gente tenta acomodar, que tem sempre alguém que pede para ficar no quarto do amigo, etc., mas a gente tem um problema esse ano, que tem 11 colonistas que ninguém quer ficar com eles. Então, a gente fez um quarto e você vai ser o monitor desse quarto. Esse foi o presente, mas a Noemi disse: não se preocupa que eu vou te ajudar. E, de fato, ajudou. E foi a maior experiência da minha vida. Em outra oportunidade, eu vou contar uma relação de carinho que eu acho que é impossível alguém ter tido, porque a gente teve um relacionamento de integração com todos esses colonistas e foi uma coisa espetacular na minha vida. Eu digo para vocês que foi um divisor de água na minha vida. Mas só para terminar, esse evento foi uma maluquice que o grupo de monitores deste ano, eu acho que, pensando bem, os malucos tinham sido nós, os monitores, não aqueles 11 colonistas, né? Mas nós inventamos que o mundo tinha acabado e a gente tinha um monitor que era muito sério, que era o Eduardo Feierstein, e ele estava doente, ele ficou 3 dias na enfermaria. Então, no dia do show dos quartos, do show dos monitores, ele já estava com alta, né? Ele apareceu lá, entrando correndo, e a gente parou o show e ficamos nos reunindo no palco, ninguém sabia o que estava acontecendo, e depois, com toda formalidade, nós anunciamos o fim do mundo, que uma guerra nuclear tinha acontecido e só a Kinderland que se salvou. E a gente teve a ideia de formar um governo, o Ministério das Minas e Energias ia ser na Cascatinha, nós íamos plantar, nossa ideia era plantar e comer o que a gente plantou, mas coisa maluca mesmo, né? Só que a gente não estava preparado, para uma pergunta, que depois de meia hora todo mundo assim surpreso, e a gente organizando um governo mesmo, um colonista perguntou: quer dizer que a gente não vai mais ver nosso pai e nossa mãe? A gente não se preparou para essa resposta, começou a rir, eles subiram e bateram na gente. E a Noemi deu um esporro depois, que eu não esqueço, não sei se ela lembra, mas a gente tomou um esporro, eu acho até que ela queria mandar todos nós embora da colônia. Mas não aconteceu isso, né? Mas foi também um momento muito bacana, né? Eu só posso dizer para vocês que a minha vida toda, ela depois, mesmo no meu trabalho comunitário, tudo, 100% tudo, eu aprendi na colônia. A melhor coordenadora que existe eu tive, os melhores monitores eu tive, Mário Weissman, esse foi o máximo de todos. O Pedro e o Ilo, o doutor Loiello, cara, imagina o que é ter uma colônia com o doutor Loiello. É bom demais. Eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendi. As minhas melhores amizades foram da Kinderland. E eu quero dizer para vocês que eu estou super emocionado de ver todo mundo aí. Um beijo. Bom. E nós aqui, mais ainda, por ter proporcionado esse momento. Agora, sem dúvida, os melhores momentos da vida, né? O Perla, fica registrado também que foi na Kinderland que surgiram as fake news, por causa desse teu mundo que não acabou, que ia acabar. Isso é uma fake news. Eles inventaram, eles iam ficar só na colônia, só quem estava lá na colônia que ia sobreviver. Realmente, gente, eu posso falar uma coisa? Eu me lembro quando eu estava na Kinderland, e aí teve um menino que estava jogando futebol, e aí ele teve um problema e foi para o hospital. E aí falaram que ele tinha tirado o baço, um pedaço do baço. E eu era criança, eu achava que ele tinha saído. Eu acho que ele ia voltar sem um braço. Isso foi quando eu fui coordenadora. Exatamente, eu queria pedir do tio Jaime, eu chamo ele de tio Jaime, e a Sarinha para contarem a experiência deles como médico da colônia.
Ótimo. Não, Tânia, essa história do baço rendeu ainda aqui no Rio muita história. Estou entrando aqui no meio. Moisés, não tinha me candidatado para falar, não. Mas depois escrevi. Eu só quero ressaltar uma palavrinha. Eu só quero dizer uma palavrinha. Todo mundo tem a sua história para contar, tem a sua colônia favorita, acha que ela sempre foi a melhor que de todos os outros que aqui estão presentes ou que vão vir ainda, que a sua colônia foi a mais maravilhosa de todas. E assim é o nosso imaginário. Nós continuamos achando que a nossa colônia é insubstituível. Mas o que é insubstituível é essa integração de gerações que aqui está presente. Todos eles irmanados numa palavra só, Kinderland. Então, a presença de todos nós que aqui estamos, e dos que não vieram hoje, e dos que foram há 2 semanas atrás na festa de 70 anos de Kinderland, os que não puderam ir, todos esses que compõem a família Kinderland, esses milhares que o Alvarenga citou, isso é que é o importante, essa grande diversidade de ideias, de idades reunidas numa só intenção, vivenciar Kinderland e permitir que futuras gerações continuem a aproveitar dessa instituição maravilhosa que está sendo hoje aqui homenageada. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, Moisés. O Zeca quer dar uma palavrinha, gente. Espera aí. Alguém falou antes do Zeca. O Zeca é de casa, ele espera. Quem quiser ir interrompendo, pode interromper. O Zeca é mais do que irmão, ele espera. Fala, querido. Era, Zeca. Bom, eu queria falar um pouco. Muita gente aqui já falou, mas eu achei muito engraçado que aqui embaixo corriam várias e várias pessoas lembrando de coisas da colônia, de fatos, de lugares, enfim. Eu vou contar um pouquinho só. Corria? Aqui embaixo, Lembra da maloca? E vamos falar das Kinderlíadas. Quer dizer, cada um aqui lembrava alguma coisa e colocava aqui. E eu estava lendo isso tudo. Eu fui para a colônia pela primeira vez com 8 anos e meio, muito tímida, chorando, não queria sair de casa. E eu me lembro que no ônibus, eu vendo as pessoas cantarem, eu até pensava, que coisa esquisita, né? Eles cantam porque estão largando os pais. Eu, aquela heroína, não, eu estava chorando, estava triste. Quando eu cheguei na colônia, eu lembro disso até hoje, eu pisei e vi aquele verde que na cidade não tem, eu fiquei alucinada, fiquei apaixonada. E de lá não saí mais, Eu fui colunista, fui monitora, fui coordenadora durante 25 anos. Outro dia eu fiz as contas. Isso que o Nisquinha falou, eu presenciei muitas outras coisas. Eu só queria dizer a vocês o seguinte, eu brinco, eu digo, quem não foi a Kinderland não teve infância, porque a Kinderland é o lugar de fazer criança feliz, de trazer para a criança momentos de alegria, momentos de prazer. E ultimamente, inclusive, nós instituímos que a colônia não é só recreativa, a colônia é cultural, a colônia esportiva, e muitas multifacetas. Agora, nós instituímos uma coisa que eu aprendi quando eu fiz um estágio lá no Pinel, que é o grupo operativo, que é o lugar em que as crianças se reúnem por quarto para conversar, porque aquilo é um lugar em que se faz muita atividade ao ar livre, em que se faz muitas brincadeiras, e para parar, para trocar ideias, ficava difícil. Então, nós instituímos um grupo operativo por quarto,
que é o horário que as crianças se reúnem com o monitor para conversar, para trocar ideias, para escolher o programa do dia seguinte, e eles escolhem uma criança de cada quarto para fazer parte do que a gente chamava de comissão executiva. Esses eram os nobres que iam, cada dia outro, né, fazer parte de uma outra comissão, que é uma comissão mais graduada, né? São os didatas, que vão combinar o que se faz, com quem que se sai no dia seguinte, que programação a gente faz. E, depois que eu parei de ser coordenadora, ainda comecei a fazer parte da diretoria. Então, realmente, a colônia não saiu de mim. Hoje, ou eu falei hoje com o Leco, por telefone, realmente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque logo que eu entrei no ônibus, eu fiquei pensando como é que eu ia fazer para chegar em casa de volta, depois daquele chororô todo. E eu lembro que eu ia, nessa varanda que o Raul mencionou, escrever cartas para meus pais e chorar na carta, com lágrimas fictícias, para justamente eles terem uma ideia de como eu ia chegar alegre. E eu me lembro que meu pai fazia assim, que lá se faz hinos, cada quarto faz um hino, cada quarto canta o seu hino, e todo mundo aprende os hinos. E esse hino do Henrique Morelemão é um hino chave, é o hino principal que todas as turmas aprendem logo que chegam na colônia. Bom, então, eu acho que quem já foi à colônia sabe direitinho o que eu estou falando. A colônia é um lugar para fazer crianças felizes. E não só as crianças, os monitores também, e a coordenação, embora trabalhe o tempo todo, também é feliz lá. É um espaço maravilhoso, lindo. Nós aproveitamos que o ano passado houve a pandemia e não houve colônia, e fizemos uma grande campanha. E o Leco aproveitou, o Leco é arquiteto, aproveitou tudo aquilo, e dessa vez que nós fomos à festa dos 70 anos, nós vimos uma colônia nova, novíssima, não é não, Leco? E eu acho que... Tem a coisa, ainda temos muito a fazer. Ainda temos muito a fazer, eu acredito. E a colônia é muito grande, mas é muito bonita, e os espaços são muito bem aproveitados. A colônia é toda decorada decorada com ladrilhos feitos pelas crianças, e é tudo lá organizado em função das crianças. Bom, então, eu acho que eu vou terminar aqui, porque senão eu não pararia de falar da colônia, né? Porque foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu passei na Kinderland. Moisés, acabei de saber que o Willy Ogman foi com 7 meses para Kinderland. Ele está aqui, e eu acho que ele é médico também. Pode falar um pouquinho, contar algumas histórias para a gente? Então, na realidade, não, eu fui com 7 anos. 7 anos. Bom, Porque tem uma diferença grande. Minha mãe, eu contei isso nos 70 anos, minha mãe foi homenageada, quero agradecer muito a Kinderland, porque é uma pessoa que batalhou pela Scholem, batalhou pela colônia, batalhou muito pelos filhos, pelos netos. E minha mãe foi encarregada de fazer compras antes da colônia. Então, ela tinha que ir com o seu Chico para Paty de Alferes para fazer compras. E ela não quis ir sozinha e me levou para a colônia. E eu fiquei lá um dia sozinho na colônia, você imagina, um negócio inacreditável. Ela me deixou lá, ela tinha confiança que eu ia ficar lá. Mas depois eu fui colunista do Raul, do Jaime, do Abílio, agora não me lembro bem. E depois eu fui como monitor, fui como médico, fui como marido de coordenadora, depois cheguei aí como ex-marido de coordenadora, depois fui médico na colônia de Júlio, né? Que Júlio tem uma colônia, não sei como é que essa colônia está andando, uma colônia comunitária, né? Eu cheguei aí uma época
A minha filha, que ficou médica, ficou uns dias, e eu fiquei os últimos dias da colônia. E eu acho que agora a Bianca vai ser uma das coordenadoras da terceira turma. Da terceira turma. O meu neto está indo na primeira turma, o João. A Clara, acho que com a Helena estão indo na segunda turma, na terceira. Eu acho que o que a Caroline falou, né? Eu acho que a colônia ela entrou no nosso DNA, né? Então a gente sofreu uma mutação graças à colônia. Então eu acho que ela é dinâmica. A gente viu outros momentos, mas ao chegar lá na colônia o espírito é mantido. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Apesar de toda a dinâmica da humanidade, a colônia tem um espírito que é próprio do lugar, né? Não sou bastante assim, nada religioso, nada mais aprofundado, mas a colônia traz pertencimento, alguma coisa assim que é só para quando você está lá que você vai entender isso daí. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Bom, desculpa, que eu me esqueci, faltei de falar do meu primo Jonas, que criou a grife da colônia, né? Que eu acho que já até perguntei para o Jonas, acho que ele podia explicar um pouquinho, Jonas, como é que ele criou essa grife da colônia. Perguntei se ele fumou um baseado, porque aquele é meio psicodélico, né? Aquele desenho do Jonas. Poxa, ter ajudado, bom trabalhão. Hã? Acho que o Jonas podia explicar um pouquinho como é que ele fez aquele desenho da colônia que a gente não consegue mudar, né? Essa capa é tua, Jonas? Não. É psicodélica mesmo, né? Eu não sei se o Vili está falando da capa da revista ou se ele está falando do desenho do símbolo da Kinderland, né, que é o garotinho. Do logo da Kinderland. Do logo. Eu fiz do logo. Não, muito rápido aqui. Eu tive uma infância muito triste, né? Porque eu jogava futebol muito mal. Eu era o pior jogador de futebol, vocês já viram. Mas era o dono da bola, né? Aí você era escalado, era o dono da bola, né? Não sei. Mas eu já iniciei muitas palestras falando isso, até no exterior, até no Irã. Me convidaram lá, estava meio tenso, eles viram esse cara, Jonas Rabinovich, queria dizer para eles que eu era do Brasil. Eu expliquei que eu jogava futebol muito mal e tive uma infância muito infeliz por causa disso. Não ganhei diploma da colônia, porque o diploma era dado para os destaques. Eu não era destaque. Tinha um diploma de honra ao mérito. Eu nem sabia o que era honra ao mérito, mas eu sabia que eu não tinha isso. Eu vou ter que Então, depois eles pediram para fazer o desenho do diploma, eu fiz, e depois as senhoras da FIB pediram para transformar o desenho do diploma numa camiseta. Ia ter uma camiseta da colônia. Aí eu desenhei aquele garotinho, a ideia da harmonia da criança com a natureza, com o sol, com a planta. E é o desenho que permanece até hoje. Usaram agora com o número 70 do lado, né? Aquela criança. Nós usamos no flyer também. Isso, no flyer. Então foi isso. E a Débora, que organizou a revista, que ficou muito bonita, ela pediu para eu fazer um desenho para capa. O pessoal que estava organizando a revista pediu para fazer um desenho para capa. Estou aqui em Nova York, já moro aqui há muitos anos, e então mandei por internet. Infelizmente não pude ir na festa de 70 anos, mas as pessoas que foram talvez tenham histórias assim muito bonitas para contar. Não quero tomar muito tempo, Moisés, mas é isso, eu também me sinto parte da colônia desde criança. Não, eu quero também aqui, Zequinha, mais um segundo para você falar. Existe o Estatuto do Idoso da Criança. Todo o tempo do mundo, Moisés, não estou com pressa, estou adorando ouvir essas histórias todas. Então fala você, pronto, acabou. Não. Fala, Zeca, fala que a gente quer ouvir, Zeca. Não, que eu sou um ponto meio fora da curva, porque eu nunca fui à colônia, fui ao Kinderland, tenho pouquíssimo conhecimento do Kinderland, e o que eu tenho é muito bom. Eu estou felicíssimo de ouvir aqui essas histórias, talvez até tendo um pouquinho de inveja, porque eu nunca fui. Mas a minha inveja é compensada de longe, porque eu era do DRO, então eu frequentava as Mahanó do DRO,
que eram outro tipo de colônia, outro tipo de férias, mas eram maravilhosas, estupendas, assim como o Chamé também, com uma outra intenção. A minha única pergunta é o seguinte: eu fiquei curioso, fui ler sobre a Kinderland no site, e eu reparei, então, que os preços não são os mais baratos possíveis. Então, eu acho que, com certeza, a Kinderland deve ter algum tipo de bolsa, ou de gratuidade, ou de ajuda. Então, por curiosidade, eu pergunto aos diretores atuais ou passados como é que isso funciona, por favor. Tá? Obrigado. E parabéns a todos. Eu estou vendo aqui um desfile de frutos da colônia, são frutos maravilhosos, para serem guardados, saboreados, com muito prazer. Muito obrigado a todos. Posso falar? Posso responder? Eu acho que deve. Primeiro, eu levantei aqui a mão só para a Noemi falou de como a colônia está bonita. Primeiro, agradecer também aos meus antecessores, ao Varenga, durante 10 anos, eu fui diretor de patrimônio dele, Serginho Lift também estava aqui, não sei se ainda está, a Lúlia, a Luciana Nazajon, que foi presidente também, e eu sempre vim ajudando na parte de patrimônio, fazendo um pouquinho que dava nesses anos todos para a gente manter a colônia. Então, agradecer o trabalho deles por esses anos todos, e que não fosse eles à frente da colônia, a gente não estaria hoje do jeito que a gente está. Então, era esclarecer isso. E respondendo ao Zeca, o que acontece? Nós temos um sítio próprio lá em cima, que nós temos despesas fixas durante 12 meses e que a gente usa apenas hoje durante 30 dias. Então, nós não temos campanha de sócios, como as entidades, então é um rateio de despesa para manter os funcionários todos lá em cima e aqui no Rio, carteira assinada, tudo direitinho. Fizemos alguns investimentos, mantendo o espaço, e nós temos, sim, bolsas. Nós sempre demos ao Lar da Criança 12 bolsas, 4 por turma, ou quando existe algum tipo de necessidade maior, e a todas as famílias que têm necessidade, a gente diz para entrar em contato com a gente, que desde lá do início a gente tenta viabilizar a ida de todas as crianças para a colônia. Tá? Então, eu agradeço e parabenizo de novo, era uma curiosidade minha. Obrigado e parabéns. Nada, obrigado. Eco, como existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e dos velhos, né? Porque me parece que vocês já fizeram alguma coisa para os idosos, né? Já não teve esse negócio de ter uma ida, um fim de semana só para idoso? Existe essa ideia? Já não teve isso? Existe eu acho que é uma boa ideia. Eu também. Não, o que existe? A gente fazia, antes da pandemia, o MAC, Mostre a Colônia, a família, os amigos. Então, era um final de semana aberto para toda a coletividade. Uhum. E agora, nesse período de festa, que a gente estava se reunindo para viabilizar a revista, a festa e tudo mais, apareceu uma demanda do pessoal da melhor idade, perguntando por que a gente não fazia um final de semana, uma colônia de férias para eles. É uma ideia. Eu já estou nessa. Mas nesse caso não tem que levar um médico de apoio, tem que levar uma ambulância e um corpo médico. Agora, vem cá, fica dividido quartos masculinos e femininos ou não? Isso evolui? Como é que fica isso? Qual é a graça de ficar dormindo no meu quarto com a mulher? Qual é a graça? Por enquanto, é o pavilhão masculino e feminino. Mas quem está livre, quem quiser falar qualquer outro espaço. Edna, fala. Nós já tivemos várias colônias de fim de semana lá em Kinderland, e eram verdadeiros sucessos. Era sensacional. E a gente tentava seguir
aquele clima mesmo de colônia, com programas. Vinha o Altman, de São Paulo, com uma programação maravilhosa. Ele foi criado em colônia, os filhos criados em colônia. Então, esses fins de semana eram um verdadeiro sucesso. Foram. Então, nós podemos voltar, estamos aqui para organizar isso mesmo. Leco, conte conosco, conte conosco. Conte com os idosos, está vendo? Lembrando que a colônia, né, culturalmente, criou um dos ícones do humor brasileiro, que é o Cacete Planeta, que nasceu lá. Inclusive, o apelido do Bussunda nasceu lá na Quinta. Verdade. O Marcelo contou isso. Ele não pôde comparecer, ele me ligou, estava com um problema aí, gostaria de ter entrado. Mas, enfim, é isso. Marcelo, né, que você está falando? Do Marcelo Madureira. Por sinal, ele confessou aqui no Segundas Intenções, o Marcelo Madureira confessou aqui no Segundas Intenções que ele fez bullying comigo na Kinder. Hoje ele seria processado. É isso aí, gente. Mais alguém? Está aberto. Nós encerramos com o hino. Beto, você sabe o hino? Eu só me lembro do final. Kinderland, Kinderland, Kinderland. Vou puxar, eu vou. Vamos lá, gente. Puxa aí. Vamos lá. Kinderland, entre as colônias, a maior igual não há. Alegria. Gente, está muito lindo, um de cada vez. Esse verão, nesse novo lar, nosso colônia maravilhosa, para se ver, alegria, que nos proporcionou tudo que temos agora. Foi a primeira realização. Colônia maravilhosa. Colônia maravilhosa. Coisa boa. Vocês tinham um coral lá? Existia um coral na Kinder? Existia? Coral, não. Com essa qualidade não é coral, não. Tomara que não era tão ruim quanto esse daqui agora. Era bem melhor. Então, esse não é o nosso hino. Mas nós tínhamos, numa das colônias... Hein, querido? Mas já foi exaltado aqui, mas eu queria repetir que, como a colônia fez 70 anos, ela foi brindada com uma revista que você tem em suas mãos, graças ao esforço de muitas pessoas, mas principalmente da Débora Finkelstein, que eu queria particularmente homenagear por essa criação que é essa revista dos 70 anos. E queria eu me apoderei da abertura, do texto da abertura da revista, quando eu soube também quem era a autora, aí fui pedir licença, porque na nossa convocação, tanto no flyer quanto no texto, as primeiras linhas são exatamente cópia da abertura da revista que a Débora escreveu. Muito obrigado mais uma vez. Como se faz para conseguir uma revista? A colônia, a revista foi um esforço coletivo e um trabalho de muitas pessoas, de todas que escreveram, colaboraram, mandaram fotos. Então, não foi uma pessoa só, como você na colônia. Modéstia, Débora, você tem que apoiar. Não, você vai receber, Zeca. Você vai receber, você merece. Você vai receber. Moisés, o Segundas Intenções, lavrou mais como se diz na linguagem esportiva jornalística, lavou mais um tento ao
fazer essa reunião de hoje em homenagem aos 70 anos de Kinderland. Poxa, eu como vascaíno, Parabéns ao frequentador eventual e mais numeroso ultimamente das apresentações do Segundas Intenções, mas acertou em cheio. Veja o número de participantes, de 80 a 100, e realmente estamos aqui muito felizes por participar disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu, particularmente, como Zeca, também nunca não tive essa chance, por 1000 motivos, mas a emoção que eu senti, alguém disse que quem não foi, uma criança que não viveu a Kinderland, não teve infância. Hoje eu tenho infância, adolescência e essa idadezinha, 85 anos, graças a essa noite que me deu muita emoção. Muito obrigado. Que bom, obrigado. Vamos lá. Você vai ter oportunidade de ir, Moisés? Eu já estou nessa primeira. Eu te levo lá, Moisés. Eu te levo lá. Eu já estou aí. Isso aí. Já estou aí. Vou convencer a patroa, ela não precisa nem me convencer. Se ela não for, ela vai morrer de ciúmes e de inveja. Hein? Se ela não for, vai ficar com inveja. Ela é companheira, ela vai. Ótimo. Não, é sério. Eu não fui, vocês me convidaram, eu não pude ir por 1000 motivos aí, e acabei não indo no ônibus que vocês me ofereceram, mas minha filha foi. Então, eu tenho netos e tenho filhos e filhas que foram a algumas colônias, algumas vezes, o que me deu muita satisfação, muita alegria. É isso aí, gente. Eu também. Eu anuncio nosso próximo Segundas Intenções vai viajar pela história de um sionista que estaria completando 142 anos. Seu nome, Vladimir Jabotinsky. Filósofo, poeta, jornalista e escritor. 42 anos. E quem vai nos contar um pouco desse caminho é a pesquisadora Juliana Katz. Todos já convidados. E semana que vem é o formato normal. E vamos em frente. Ok, gente, mais uma vez. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela emoção. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigado mesmo.